Olá, gente. Hoje, 23 de julho de 2015, com a permissão do Senhor, esse será o primeiro de mais alguns vídeos que nós estaremos fazendo. Vamos tirar dúvida acerca do significado do termo morte, sepultura, memorial, né? A mansão dos mortos. O que é a mansão dos mortos? Que no hebraico é Sheol e no grego Hades. O que é inferno? É a mesma coisa de Hades? É a mesma coisa de sepultura? Nós assim estaremos tirando essas dúvidas, né? Em alguns vídeos. Hoje, volto a dizer, se Deus quiser, vamos falar acerca do termo morte. Qual o significado? O que significa morrer? Nós podemos ter como base Romanos capítulo 6, versículo 23. Esse versículo é muito interessante, justamente porque Paulo escreve dizendo que o salário do pecado é a morte, e a graça de Deus, ou dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Porque todos morrem. Em primeiro lugar, eu quero vos dizer que esse termo que nós chamamos aqui de morte, que é até difícil de tirar da nossa cabeça, porque já vem séculos sendo posto esse termo morte, indicando o término da vida, nossas várias formas, por meio de assassinato, acidente ou natural. Quando na verdade esse termo martus, que aqui nós chamamos de martir, de onde veio o substantivo morte, do planeta Marte, que é o planeta vermelho, que nós chamamos de planeta Morte. E para falar de morte aqui, nós pensamos logo naquele personagem que foi inventado, né, da capa preta com aquela foice. Só que esse termo aqui, gente, etimologicamente não tem nada a ver, tá vendo? Martus, que aqui a transliteração, martis, não tem nada a ver com o significado, com a ideia do chegar ao fim da vida. Isso, infelizmente, graças à mentalidade religiosa, que nós pensamos que a Bíblia fala de religião. Não, a Bíblia fala do reino celeste. Não tem nada a ver com religião. Aí pegaram aquela parte lá em Mateus capítulo 7, quando Estevão, no grego Stefanos, foi assassinado após ele testemunhar. Ele foi apedrejado. Aí vem um epígrafe e se coloca lá no livro sagrado. Estevão, o primeiro mártir. O significado ali é Estevão, a primeira testemunha. Como ele foi apedrejado por ele testemunhar, aí associaram testemunha à morte, ou ao ato de chegar ao fim da vida. Fica até difícil, né? Já está tão entranhado na nossa mente falar. Aí disseram que mártir, testemunha, é aquele que morre pela causa. Gente, testemunha é um termo jurídico, legal. Alguém que chega diante de um tribunal, ou diante de um rei ou de um imperador, ou aquele que manda num país, pode ser um ditador, e afirma algo que viu, ouviu ou viveu. Daí o termo pseudo-márturos, que quer dizer mentirosa testemunha, testemunha mentirosa. Esse termo mártus vem do verbo marturel, que quer dizer eu afirmo, eu confirmo, testifico.
porque eu vi, ouvi ou então vivi. Daí desse termo marturel, testemunhar, que é o ato de testemunhar, vem martu, aqui tem marturel, marturia. Marturia é o quê? Marturia é testemunho. É o ato ou conteúdo de testemunho. Tanto fala do ato da pessoa falar, ou como o conteúdo que ela está falando, entre o documento, que está num documento, como prova, vamos supor, uma foto, uma filmagem, mostrando assim o fato. Quantos crimes são desvendados hoje graças às filmagens? Porque ele está mostrando o que é realmente. Então não tem nada a ver com o ato de chegar ao fim da vida. Eu já vou de novo falar o termo morte. Chegar ao fim da vida. Então, só que o termo martos quer dizer o que? Testemunha. Testemunha ocular, que sabe por ter visto. Também indica aquela pessoa que garante. Por que ela garante? Porque sabe, porque ela viu com os próprios olhos e com a própria palavra confirma o que outra pessoa diz. Aquele cuja experiência também passada fornece a outra certeza para o presente. Rapaz, eu estou dizendo isso porque eu fiz assim, aconteceu comigo, minha mãe falou e eu não ouvi. Aí depois que eu quebrei a cara, eu estou falando porque eu vivi isso. Entendeu? Isso quer dizer o termo que a gente chama aqui de morte hoje. Não tem nada a ver com chegar ao fim da vida. No grego, o que a gente chama de morte é thanatos. Quem estuda medicina, né, vai ouvir muito isso. Por isso que tem o termo eutanásia. Então, thanatos. Essa letra aqui translitera-se como um TH. Aqui é um A, aqui é um N, aqui é um A, aqui é um T, aqui é um O e aqui é um S. Thanatos. Fala do fato, aquele fato físico que nós temos, entendeu? Que é determinado por coisa natural, a pessoa envelheceu, né? Ou por doença, a pessoa teve um ataque cardíaco, ou um AVC, ou então caiu. Acidental, um negócio assim natural que pode, uma fatalidade que ocorreu. E a pessoa chegou ao fim da vida. Thanatos fala disso, que nós aqui chamamos de Thanatos. Thanatos fala de chegar ao fim. E, infelizmente, por associar esse termo religioso, ficou na cabeça, como disse o ministro da propaganda de Hitler, né, que uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade. Então foi se falado, foi se associando, e hoje em dia é que nós chamamos morte. Então, Thanatos fala de um fato que acontece a todo ser vivo. A ideia para nós compreendermos o que é Thanatos, o que é chegar ao fim da vida, que aqui nós falamos em morte, é quando o combustível de um veículo acaba. Acabou o combustível, acabou a alimentação. Acabou a alimentação, o que acontece com o veículo? Ele para. Aí nós dizemos o que? Morreu. Outra ideia para nós compreendermos. No interior, alguns lugares ainda usam o tal do fifó, ou lampião. A Bíblia chama de lamparina, como nós vemos lá, a lâmpada de Aladim, onde se é alimentada pelo combustível, pelo óleo, e aquele óleo vai acabando, ou então o pavio começa a entupir e impede com que o combustível suba. E aí o que é que acontece? Vai esvaindo-se até parar. Por isso que o oposto desse substantivo aqui, Thanatos, no grego é zoe. Zoe fala de vitalidade, saúde, aquilo que nós chamamos aqui de vida plena. Então, o que nós chamamos aqui de morte no grego fala do fato de chegar-se ao fim. E por que isso ocorre com todo ser humano, inclusive com a natureza? O primeiro homem que se tem conhecimento, que a gente chama aqui de Adão, que Adão quer dizer homem, foi dado uma ordem.
ele foi permitido que comesse de todas as árvores, com exceto de uma, que é da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele desobedeceu. A partir do momento que ele desobedeceu, como relata o livro do Gênesis, o Senhor disse que ele iria morrer, que a vida dele ia findar. E o que foi que aconteceu quando ele desobedeceu? Ele foi expulso do Éden, do jardim do Éden, que Éden quer dizer lugar de delícia, e agora ele foi banido da presença do Senhor. Ora, Romanos capítulo 3, versículo 23, você pode olhar, está escrito lá: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E o que é destituir? Destituir é privar. É como alguém que não obedeceu às regras da empresa, foi demitido e ele foi privado de receber o salário. Se o salário dele, que o dinheiro que ele tem lá guardado, se ele não arrumar outro emprego, vai esvair-se, vai acabar, ele vai passar necessidade. Se alguém não obedece à regra de uma escola ou de qualquer instituição de ensino, o que acontece? Ele pode ser expulso daquele lugar e deixar de participar. Então pode ser traduzido, Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e deixaram de participar da glória de Deus. João capítulo 15, o Senhor Jesus disse que Ele é a videira, nós somos os ramos, e assim como o ramo, se não permanecer ligado na videira, ele será lançado fora, e esse ramo que não está ligado na árvore, o que acontece com ele? O tempo vai passando, como ele não pode estar mais se alimentando da árvore, vai se esvaindo, e acontece o quê? Ele vai murchando, como nós vamos envelhecendo, vai murchando, até acontecer o quê? Secar. Acaba a vitalidade, o zoe dele, a vitalidade, e ele, o Senhor Jesus disse que ele seca e alguém panha e lança no fogo. Assim como um ramo não pode permanecer vivo se não permanecer na videira, disse o Senhor Jesus, assim nós, sem Ele, nada podemos fazer. Aí eu pergunto, quem é Jesus? Se tiver muito rápido, você pode parar esse vídeo e ver várias vezes para você entender. Jesus, quem é Jesus? João capítulo 1, versículo 1, e o versículo 2 e o versículo 14. No princípio era o Palavra estava com Deus, e Deus era o Palavra. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 14. E o Palavra, ou Verbo, fez a si mesmo carne. Então Jesus, ele é a própria Palavra. Então, por causa da desobediência, nós fomos privados da glória de Deus. E aquilo que era permanente, agora não é mais permanente. Ele vai ter um tempo determinado para esvair-se a sua vitalidade e chegar ao fim. A palavra que nós chamamos aqui morte, a palavra usada para aquilo que nós chamamos aqui de morte, que é chegar ao fim da vida no hebraico, é mavet. Mavet, assim como no grego, thanatos, fala daquilo que é oposto à vida. Vida é aquilo que mantém, aquilo que alimenta. Na palavra no italiano, vita, de onde vem vitalidade, vitamina. Por que alguém toma vitamina? Porque está fraco e precisa fortalecer-se. O carro acabou o combustível, então o combustível não presta, está nele ali, o carro está... Quando você tira o combustível ruim e coloca o bom, o que acontece? O carro e começa a andar. Aí Paulo diz que em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, se eu não me engano, que o que é mortal será revestido, isso aqui que é corruptível, que envelhece, será revestido por aquilo que não envelhece, que é incorruptível. E o que é mortal será revestido de imortabilidade. Por quê? Se nós, aqui enquanto vivos, começarmos a obedecer a palavra, na ressurreição dos mortos que há de ocorrer, crendo ou não crendo, o nosso corpo, como está escrito lá em 1 João capítulo 3, primeira carta de João, não é o Evangelho, primeira carta, capítulo 3, seremos como o Senhor Jesus Cristo é. O corpo nosso será como o dele. E a vida será permanente. E aquela árvore que Adão foi privado de comer, que a palavra árvore é uma metáfora que quer dizer família.
congregação, participação, família no sentido total. É comunhão. Então voltamos a ter comunhão com Deus e participaremos aquilo que foi privado, como está em Romanos capítulo 3, versículo 23. Quem foi privado, deixou de receber, ficou carente, agora não será mais carente, porque participaremos da glória, da vida, da plenitude de Deus. E aí não chegaremos mais ao fim. Thanatos, jamais. Agora só terá Zoe. Mavet, jamais. Só terá agora Raim, que é vida. Para você entender, leia mais vezes esse vídeo, ou ouça mais esse vídeo, e leia aquilo que Pedro fala, que Deus agora, por meio de Cristo, nos tornou participante nos tornará participante da sua natureza. É Pedro que fala, mas como eu não esqueci de preparar, não sabia que eu ia falar sobre isso, né? E também para que o vídeo também não fique muito grande. Pedro diz que nós, é só você ler a primeira e segunda carta de Pedro, que você vai ver que ele nos tornará participante da sua natureza. E qual é a natureza de Deus? A imortalidade, a vida eterna. Então, com esse vídeo aqui, para não ficar muito longo, eu estou findando, para você saber o significado do termo, aquilo que diz chegar ao fim, cair, que a gente chama aqui de morrer. É justamente isso. E nós morremos porque desobedecemos ao Senhor e deixamos de participar, de comungar com Ele. Se não temos comunhão com a vida, automaticamente o nosso combustível se acabará. E acabando-se o combustível, diz que o carro morre, ele para de andar. E aí o que acontece? O pó volta para o pó, o espírito volta para Deus e a alma não vai para a sepultura. O corpo é que vai para a sepultura. A alma vai para o Hades ou paraíso. Que Deus assim nos abençoe. E na próxima, se Deus quiser, vamos falar justamente o que significa sepultura e também Hades ou Seol. Deus abençoe.